Primeiro livro das Crônicas, capítulo 23. Quando já estava bem velho, Davi pôs o seu filho Salomão como rei de Israel. O trabalho dos levitas. O rei Davi reuniu todos os líderes israelitas e todos os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e o total foi de 38.000 homens. O rei nomeou 24.000 deles para administrarem o trabalho de construção do templo. Nomeou também 6.000 para fazerem a escrita e resolverem os problemas que surgissem. E ainda nomeou 4.000 para serem guardas dos portões e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que o próprio rei tinha mandado fazer para isso. Davi dividiu os levitas de acordo com os seus 3 grupos de famílias que descendiam de Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de 2 filhos, Ladã e Simei. Ladã foi pai de 3 filhos, Jeiel, Getã e Joel, que foram chefes dos grupos de famílias descendentes de Ladã. Simei foi pai de 3 filhos, Selomite, Aziel e Arã. Simei foi pai de 4 filhos, Jaate, Ziza, Jeús e Berias, pela ordem de idade. Jeús e Berias não tiveram muitos descendentes, e por isso foram contados como um só grupo de famílias. Coate foi pai de 4 filhos, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Anrão, o filho mais velho, foi o pai de Arão e Moisés. Arão e os seus descendentes foram separados para sempre, a fim de tomar conta dos objetos sagrados, para queimarem incenso na adoração a Deus, o Senhor, para o servirem e para abençoarem o povo em seu nome. Mas os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados entre os levitas. Moisés foi pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. O líder dos filhos de Gerson foi Sebuel. Eliezer foi pai de somente um filho chamado Reabias, mas Reabias teve muitos descendentes. Izar, o segundo filho de Coate, foi pai de um filho chamado Selomite, que foi o chefe do seu grupo de famílias. Hebron, o terceiro filho de Coate, foi pai de 4 filhos, Gerias, Amariá, Jaaziel e Jecamião. Uziel, o 4º filho de Coate, foi pai de 2 filhos, Mica e Isias. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi. Mali também foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Mas Eleazar morreu sem deixar nenhum filho homem, só deixou filhas. Estas casaram com os primos, os filhos de Quis. Muzi, o segundo filho de Merari, foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Foram estes os descendentes de Levi por famílias e por grupos de famílias registrados nome por nome. Todos os seus descendentes da idade de 20 anos para cima eram responsáveis pelos serviços do templo de Deus, o Senhor. Davi disse: O Senhor, o Deus de Israel, tem dado paz ao seu povo e morará em Jerusalém para sempre. Por isso os levitas não precisam mais carregar a tenda da presença de Deus, nem os objetos usados na adoração. Assim, de acordo com as últimas ordens de Davi, quando completavam 20 anos de idade, os levitas eram registrados para o serviço. Então eram escalados para ajudar os sacerdotes, descendentes de Arão, na adoração do templo, para cuidar dos seus pátios e salas, e para conservar puro tudo o que era sagrado, para serem responsáveis pelos pães oferecidos a Deus, pela farinha de trigo usada nas ofertas, pelos pães achatados feitos sem fermento, pelas ofertas assadas em frigideiras e pela farinha de trigo misturada com azeite. Eram também encarregados de pesar e medir as ofertas para o templo, de louvar e glorificar o Senhor todas as manhãs e todas as tardes, e sempre que as ofertas a Deus eram queimadas no sábado, na festa da lua nova e em outras festas. Foram feitas regras a respeito do número de levitas escalados de cada vez para fazerem esse trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre da adoração ao Senhor.
Eles receberam a responsabilidade de cuidar da tenda da presença de Deus e do templo, e de ajudar os seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão, na adoração do templo.